Olha só, direção é muito mais importante que velocidade. Principalmente quando o assunto é se tornar um diretor de filmes. Fechado? Então fica comigo até o final, que eu vou te trazer 4 características que me ajudaram nessa jornada. Bom, muita gente me pergunta assim, pô, Hilário, como se tornar um diretor, né? Como você, de repente, como você começou como diretor? Primeiro que eu não tive a intenção. Eu não tive a intenção, assim, pô, vou me tornar um diretor de filmes, diretor de vídeo, tá? Então eu simplesmente queria ter uma produtora e fui entendendo que eu precisava de determinados conhecimentos para que pudesse tocar a produtora. Como, por exemplo, eu fui estudar empreendedorismo, eu fui fazer o Empretec, né? Eu falo que foi a base para que eu pudesse ter uma visão melhor de um plano de negócio para montar uma produtora. Eu tive essa intenção, eu não comecei como videomaker, mas eu precisei aprender a filmar e atuar, né, como videomaker durante um tempo. Eu precisava, porque para que eu pudesse delegar para as pessoas, eu precisava entender. É difícil, é muito mais complicado quando você delega algo que você não entende. Bom, então eu passei por filmagem, eu passei por edição, eu passei por pós-produção, eu passei por roteiro, fui estudar cinema. Então eu precisei buscar esses conhecimentos para que eu pudesse ter mais segurança para estruturar uma empresa, para tocar um negócio. E aí fica a primeira característica. Construção. Você precisa ter uma postura e um entendimento que você está construindo. Ser um diretor faz parte de uma construção. Não adianta você entrar num curso de direção que existe, entendendo que você já sai de lá um diretor. Não é assim. Não tem um curso que você pega, compra aqui, começa a fazer, de repente sai, agora sou um diretor. Não. É uma construção. Então você precisa estar disposto a construir uma carreira. Pô, Hilário, mas tá bom, construir leva quanto tempo? Não, já vou te falar, não são meses. E não vai ser em um ano. Vai ser numa longa jornada. E aí você não vai, como aconteceu comigo, eu não precisei falar assim, bom, agora eu sou o diretor. De repente aconteceu. Aconteceu, porque eu comecei a precisar ter alguns posicionamentos de liderança que foram me ajudando a construir a minha carreira como diretor. Agora, não tem como. E aí vai a segunda característica. Abrir mão de conhecimento. Segunda característica é conhecimento. Não existe diretor com pouco conhecimento. Na verdade, pode até existir, mas vai ser um cara que vai ser mais limitado. É um ele ou ela, lógico, mas vai ser de uma maneira mais limitada a sua direção. Porque você não tem conhecimento, você não tem profundidade, você não entende daquilo que você está pedindo. Mais uma vez, eu não estou querendo dizer que você, para ser diretor, você precisa ser excelente e bom em tudo isso que eu falei. Você tem que ser um excelente e muito bom cinegrafista, um excelente e muito bom editor, um excelente e muito bom cara que trabalha com a pós-produção. Não é isso. Você precisa entender esses processos da produção audiovisual para que você possa, de repente, não ser um diretor autoritário. Um cara que só manda e não sabe, não entende daquilo que está mandando. Então você vai começar a ser injusto, enfim. Então, conhecimento. Você não pode abrir mão de maneira alguma de conhecer, de aprender cada vez mais. Ah, mas eu não me interessa o after. Aí é que tá. Você não está aprendendo, você não vai de repente aprender o after para você vender o seu trabalho. Uma vez você está olhando para a direção, tá? Vender trabalhos e trabalhar como um motion designer, enfim, um videomaker, como eu falei. Mas você precisa entender desse universo. Você precisa entender. Por quê? Pô, mas o diretor não tem nada a ver. Lógico que tem. Muitas vezes eu chamo as pessoas que estão trabalhando comigo, que os caras trabalham com isso, né? Um videomaker, um cara mais de pós-produção, para pensar numa cena juntos. A gente está no set, pô, isso aqui, lá na montagem, no after, vai acontecer isso, aquilo. Aí, obviamente, o cara que é mais especialista do que eu já tenho noção, mas o cara que é mais especialista do que eu fala assim, puxa, vamos colocar uma fitinha ali. Não, isso aqui nessa cor vai dar problema lá na frente. Ó, isso aqui, ele dá uma visão ainda mais afinada. Eu costumo até falar pra minha equipe, né, na produtora. Eu posso não saber sentar e mexer no after, mas eu sei muito do que o after é capaz de fazer. Então estudar a ferramenta, eu estou falando do after aqui, é um exemplo, mas estudar a edição, conhecer de edição, vai te fazer um diretor mais seguro naquilo que você vai inventar, vamos dizer assim, vai inventar, vai dividir com o seu time de criação, tá bom? Então, primeira característica é
construção. Você precisa ter uma mentalidade de quem está disposto a construir. Conhecimento. Você não pode abrir mão de maneira alguma de conhecimento. Entender que quanto mais você conhecer, quanto mais você souber, mais preparado para dirigir você vai estar. Terceira, postura. Você tem que entender que um diretor ele precisa de determinadas posturas. No set de gravação, diante de um cliente, numa reunião de briefing. Você precisa entender que a sua postura, ela dita o clima de um set. Então se você não tiver uma postura, vou usar uma palavra que você tem que ter um filtrinho nela, né? Amigável. Ser amigável não é deixar que o set vire um oba-oba. Não é deixar com que todo mundo faça o que quiser. Mas ser amigável é você saber se relacionar. Você saber se relacionar, entender que a sua postura, relacionamento é um outro ainda, mas a sua postura diante daquela produção, a sua postura ali em tratar cada problema. Você precisa, se você entender que a sua postura dita o bom andamento das suas produções, você já vai pensar antes de agir. Por mais que você seja, de repente, um cara reativo, eu sou bastante assim, mas eu entendo e reconheço que muitas vezes algumas posturas não deveriam ter acontecido. Agora, só um parênteses. Isso é importante você também ter isso, que quando você entende que a sua postura, ela dita as regras, ela dita o clima de um set de gravação, você também precisa estar preparado para, vamos chamar assim, recuar, né? Tirar o pé, ou reconhecer que passou um pouco do limite, quando de repente o set toma tem um clima um pouco mais tenso. Às vezes alguma coisa que vocês prepararam, que sua equipe lá preparou, não deu certo. Se você tiver uma postura desesperada, todo mundo vai ficar desesperado. Se você tiver uma postura frenética, uma postura, sabe, totalmente descontrolada, o set vai ficar descontrolado. Se você tiver uma postura de se entristecer, jogar para baixo, putz, já era. Todo mundo que está no set, quando eu falo set, gente, eu não estou falando de 30 pessoas, pode ser um set com 2, 3 pessoas, pode ser um set com 10, 15 pessoas. Mas se você tiver uma postura para baixo, desmotivada, você que é um líder ali, que está na voz de comando, vai trazer tudo isso para aquele clima também. Então, quanto mais empolgado, quanto mais animado, quanto mais disposto você tiver no set, melhor. As coisas vão fluir, né? A gente costuma dizer, a gente não, porque eu não sou coach, eu tenho algumas formações de coach, mas no coach o pessoal diz que você tá no flow. Então você tá numa vibe bacana, você tá ali disposto, mesmo diante de alguns imprevistos, você tá disposto a fazer dar certo. E aí toda a sua equipe, todo o clima daquele set vai estar desse jeito, tá bom? E quarto é relacionamento. Um diretor precisa conhecer pessoas. Um diretor, e quando eu estou falando de pessoas, apostar em relacionamentos no nível cliente, bacana. Quanto mais pessoas você conhece, quanto mais pessoas você se relaciona, maiores são as suas oportunidades de negócio. Mas também apostar em relacionamentos de parceiros de negócio, de freelancers, de até mesmo funcionários. Se de repente você tem uma equipe fixa, quando você entende que você aprende até mesmo com pessoas que conhecem muito menos do que você evolui mais. Então o diretor tem que estar sempre aberto aos relacionamentos, sempre dar abertura também para a sua equipe, para poder contribuir com você, para poder te ajudar. Quanto melhor for a sua equipe, melhor vai ser o seu trabalho. Quanto mais agilizado for a sua equipe, mais agilizado vai ser o seu processo. Então vamos lá. Conhecimento, construção, postura e relacionamento. Se isso estiver afinado para você, você vai estar na direção certa de uma carreira como diretor. Beleza? Só uma coisa antes de terminar. A direção é muito mais importante do que a velocidade. Não tenta acelerar as coisas.
Não tenta de repente falar assim, mas eu quero me tornar um diretor, não estou disposto a pagar preço, tá? Enfim, eu vou começar a entrar em outras características. Mas quando você entende que é muito importante você traçar isso, poxa, eu quero me tornar um diretor e para isso eu preciso dessas características, essa construção vai ser mais rápida. Como eu disse, não foi assim comigo. A minha jornada foi um pouco mais longa, porque eu fui me envolvendo e fui construindo, mas com um olhar para ter uma produtora. Nem todo diretor é dono de produtora, e nem todo dono de produtora é um diretor. No meu caso foi assim, tá bom? Então o que eu falei aqui é para te ajudar a traçar aí um plano para se tornar um diretor de filme. Bom, se esse vídeo fez sentido pra você, eu queria que você deixasse aqui o seu comentário. É muito importante que eu saiba se isso fez sentido pra você. Se você de repente tá nessa jornada aí, pô, Hilário, eu sou um cara que quero construir aí a minha carreira como diretor. Beleza? Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.